Capítulo 10 Epílogo. No declínio, o trem viaja muito rapidamente. Uma outra estação já ficou para trás. O que vem depois? E depois? Charles Spurgeon. Qual será o futuro do evangelicalismo? Em uma série de interessantes artigos sobre o movimento de crescimento de igreja, o Dr. Guinness salienta que o evangelicalismo tradicional não apenas resistiu às influências mundanas, mas também deu ênfase à oposição cognitiva do espírito do mundo. Os evangélicos têm compreendido historicamente que seu chamado é para estarem no mundo e não para serem do mundo. Agora, entretanto, no auge da modernidade, o mundo se tornou tão poderoso, persuasivo e apelador que a postura tradicional de oposição cognitiva se tornou rara e quase inimaginável. Em algum ponto de sua jornada, os evangélicos decidiram fazer amizade com o mundo. Dr. Guinness destaca que, embora sejamos chamados para estar no mundo e não sermos o mundo, muitos cristãos reverteram essa fórmula, tornando-se do mundo, ao mesmo tempo que na realidade não estão no mundo. Fizeram isso ao permitir que a televisão a cabo, os videocassetes, o rádio e outros meios de comunicação infundissem em suas mentes os valores mundanos, enquanto os isolaram de qualquer envolvimento pessoal com pessoas do mundo que desesperadamente necessitam do Evangelho. Os evangélicos de hoje estão ultrapassando os liberais no fato de serem os supremos modernizadores religiosos e comprometedores, escreve o Dr. Guinness. Ele considera que a filosofia da igreja norteada por marketing, que tanto se polarizou entre os evangélicos, nada mais é que uma reincidência do erro do liberalismo clássico. Já notamos que antes que o motivo pelo qual a maioria dos evangélicos foram apoiados inconscientemente pelo modernismo há 100 anos. E é que os liberais surgiram dentre as fileiras evangélicas, usaram o vocabulário evangélico e ganharam aceitação através de apelos implacáveis por paz e tolerância. O novo modernismo está seguindo com precisão o mesmo caminho, e essa tática parece estar conseguindo ganhar mais os evangélicos desapercebidamente mais uma vez. A maioria das mega-igrejas que seguem a filosofia de marketing insiste que jamais comprometeriam a doutrina. São atraentes aos evangélicos exatamente por reivindicarem ser tão ortodoxas em sua doutrina quanto são inortodoxas em sua metodologia. Multidões são muito asseguradas por tais promessas e simplesmente abandonam suas faculdades críticas, aumentando dessa forma sua própria vulnerabilidade. E, infelizmente, o verdadeiro discernimento encontra-se em escassez entre os evangélicos de nossos dias. A verdade é que não importa muito que tipo de posição doutrinária alguma dessas igrejas venham a assumir, pois a doutrina se tornou para elas um assunto irrelevante. Um amigo desejava saber como as igrejas amigáveis integravam a doutrina ao seu ministério. Escolheu uma das maiores e mais conhecidas igrejas do movimento e solicitou dela várias fitas cassete que focalizassem a doutrina bíblica. Uma pesquisa no catálogo revelou que os sermões pregados naquela igreja, numa proporção superior a 30 por 1, geralmente tratavam de assuntos contemporâneos, questões psicológicas, depressão, disfunções alimentares, autoimagem, relacionamentos pessoais, temas motivacionais e outros assuntos da moda. Mensagens que versavam sobre doutrina e até mesmo mensagens baseadas em qualquer texto bíblico eram raras. Uma fita intitulada O Preço do Compromisso tratava não do compromisso com Cristo, mas do sacrifício pessoal necessário para se construir fortes relacionamentos pessoais com os outros. Depois de ouvir por várias horas as fitas de tal pastor, meu amigo concluiu ser impossível determinar a postura daquele homem quanto a assuntos doutrinários básicos. A maioria das mensagens era transferível a qualquer contexto, uma conversão sobre vendas, uma assembleia escolar ou um almoço de empresários executivos. Elas simplesmente evitavam por completo questões bíblicas e doutrinárias, utilizando as escrituras apenas com propósitos ilustrativos, frequentemente deixando para o final as escassas alusões à Bíblia. Assim como os modernistas há um século atrás, as igrejas do movimento amigável decidiram que a doutrina causa divisão e que a paz é muito mais importante do que a sã doutrina. Desejando ser atraente à era moderna, tais igrejas procuram transformar suas mensagens em um diálogo amigável, conveniente e relevante. Infelizmente, com frequência, nos assuntos mais relevantes que a igreja mal pode concordar. As doutrinas favoritas da era contemporânea, radicalismo, aborto, feminismo, homossexualismo e outras questões morais altamente políticas, apresentam muitos problemas óbvios para a igreja amigável. Sua teologia indefinida, bem como sua filosofia de mostrar-se sensível a quem está à procura de alguma coisa, não permite que assumam posições bíblicas firmes sobre tais assuntos.
pois no momento em que desafiarem o espírito reinante em nossos dias, perdem a força de seu apelo de marketing. Por essa razão, são forçadas a manter-se caladas ou a capitularem. Em ambas as atitudes, comprometem a verdade. Se uma igreja não está disposta a assumir uma postura firme contra o aborto, como é que essa igreja combaterá a erosão de doutrinas fundamentais? Se uma igreja não possui discernimento suficiente para condenar erros evidentes, como o homossexualismo ou o feminismo, de que maneira essa igreja enfrentará um ataque sutil contra sua integridade doutrinária? O panorama do evangelicalismo moderno está mudando rapidamente. O artigo de Robert Brown na revista Christianity Today, de 19 de fevereiro de 1990, intitulado Mega Mudança Evangélica, referiu-se a uma onda recente de pensamento radical entre teólogos evangélicos. O evangelicalismo do novo modelo, foi assim que o artigo intitulou o movimento, acaba nada mais sendo do que o liberalismo do velho modelo. Ao redefinir os termos chaves, essa teologia do novo modelo procura criar um cristianismo mais amigável e gentil. O evangelicalismo do novo modelo, por exemplo, redefine o inferno. Este novo ponto de vista reivindica o seguinte: ninguém que preferiria estar no céu poderia estar no inferno. Desta forma, o inferno não é mais considerado um lugar de tormento eterno. Ao invés disso, trata-se de um esconderijo exclusivo, longe da presença de Deus, aberto apenas para aqueles que se propuserem chegar ali. A mais, na teologia do novo modelo, ira, especificamente a ira de Deus, significa algo diferente do ponto de vista do velho modelo. Ira não denota uma punição indignada, e sim as más consequências que Deus determina, como faria qualquer pai ou mãe ao mau e destrutivo comportamento. A palavra ira, tal como é usada no Antigo Testamento, argumenta-se não um termo usado primariamente em tribunal. Jamais significa enviar pessoas para o inferno. Aliás, pode ser traduzido apenas por más consequências. As más consequências da peste, da seca e da fome e das devastações de animais selvagens ou exércitos invasores experimentados aqui e agora. E isso não é tudo. O pecado também muda de significado. Na teologia do velho modelo, qualquer pecado seria suficiente para nos condenar ao inferno. Os evangélicos da teologia do novo modelo, por outro lado, não conseguem pensar no pecado sem fazerem referência ao paterno cuidado de Deus. Pais que amam os seus filhos julgam que o pecado ou o mau comportamento exigem disciplina e correção, tendo em vista ajudar a criança a mudar. Mas o propósito jamais é excluir a criança do lar. Ou seja, Deus nunca citaria o pecado como motivo para enviar alguém para o inferno. Na teologia do novo modelo, o atributo primordial de Deus é a benevolência. Ela excede a santidade, a justiça e a ira e a soberania de Deus. O Deus da teologia do novo modelo é juiz apenas no sentido de ser um defensor de seu povo. Sua única preocupação é a libertação e a paz das pessoas. E além disso, uma igreja do novo modelo é chamada não a confrontar o mundo, mas a fazer conhecido o amor de Deus. Ou seja, para dizer, perdoados são os teus pecados, conforme fez Jesus, e a oferecer os recursos do Espírito a todos quantos desejam aprender como amar e apreciar a Deus e a seu próximo. Se algum dia existiu uma teologia amigável, eis aqui. Não, mas não é bíblica e não há nada de novo nessa teologia. Trata-se simplesmente de liberalismo com nova roupagem. São os mesmos argumentos, os mesmos ensinamentos que os liberais promovem há muitos anos. Acontece que agora são chamados de evangélicos. Não permita que este rótulo lhe engane. Spurgeon escreveu: é mera hipocrisia clamar, somos evangélicos, somos todos evangélicos, e ao mesmo tempo se negar a dizer o que significa ser evangélico. Você pode crer em qualquer coisa, em tudo ou em nada, e ainda assim estará rolado ao exército evangélico, dizem eles. Porventura não surgirão entre os dissidentes alguns evangélicos honestos e francos para expor e repudiar esse latitudinarianismo? Ou estão todas as sentinelas a dormir? Todas as igrejas estão indiferentes? De acordo com a teologia do novo modelo, a cruz não foi um pagamento judicial, mas a expressão visível da eterna natureza de Jesus como Filho no tempo e no espaço. Isso não passa de uma nova maneira de afirmar que o dogma central da teologia liberal, a obra salvífica de Cristo, não foi uma expiação vicária, mas um exemplo moral do próprio Cristo. Isso é um ataque à verdade fundamental da teologia evangélica. Prova antes de tudo que alguns que gostam de considerar-se evangélicos já ultrapassaram os sinais de advertência e estão correndo livre e desatentamente ladeira abaixo. As igrejas amigáveis faltam meios para se defenderem contra as tendências de teologia
ideologias semelhantes à do novo modelo. Sua filosofia norteada por marketing não nos permite que assumam posturas doutrinárias firmes contra tais ensinos. Sua perspectiva acerca de liderança conduz-nos a contratar vendedores, em vez de pastores biblicamente qualificados para ensinar a Bíblia. A sua abordagem de ministério se apresenta de tal modo não doutrinária que elas não conseguem instruir seu povo contra erros sutis. Seu ódio à controvérsia deixa-as em uma situação em que não tem como se opor a falsos ensinos, que se disfarçam de evangelicalismo. Na verdade, a teologia do novo modelo parece ser perfeitamente conveniente à filosofia da Igreja Amigável. Por que então a Igreja Amigável haveria de se opor a tais doutrinas? Entretanto, somos obrigados a nos opor a tais doutrinas se quisermos permanecer fiéis à palavra de Deus e manter nosso testemunho do Evangelho. O pragmatismo não tem propostas para os problemas que confrontam o cristianismo bíblico. O pragmatismo é sabedoria carnal e a falência espiritual, contrário à palavra de Deus. Técnicas de marketing nada oferecem senão a promessa de popularidade e de aprovação mundana. Certamente não oferecem qualquer salvaguarda contra os perigos do declínio. A única esperança é um retorno às Escrituras e à sã doutrina. Nós, evangélicos, temos de recuperar nossa determinação de sermos bíblicos, nossa recusa de agir de acordo com o mundo, nossa disposição para viver aquilo que cremos e nossa coragem para resistir aos falsos ensinos. A menos que acordemos coletivamente para os perigos modernos que ameaçam nossa fé, o adversário nos atacará de dentro e não resistiremos. A história se repetirá e o mesmo desastre que devastou a igreja há 100 anos voltará a assolar a nossa geração. Contudo, haverá alguns que lançarão fora o traiçoeiro amor pela paz e pregarão abertamente em nome de nosso Senhor e de sua verdade. Um espírito de covardia está sobre muitos e suas línguas estão paralisadas. Ó, que tenhamos uma explosão de verdadeira fé e santo zelo. Charles Spurgeon.